Ótimo. Estamos iniciando, então, a nossa live com o Peleco, aliando o resultado da sustentabilidade e o tema carbono. Tá ótimo. Pronto. Iniciamos. Quando você quiser projetar, eu já devolvo para você. Combinado. É. Então, retomando, né, um pouco de onde nós paramos a apresentação anterior, a gente estava com o tripé da sustentabilidade, né? A sustentabilidade econômica, que é o que motiva, né? É o propulsor das mudanças, né? Sem sustentabilidade econômica, nada se sustenta, né? A gente tinha falado da sustentabilidade social, isso implica no olhar para as pessoas de dentro do grupo de trabalho, dos colaboradores, dentro da fazenda, da empresa, que precisam estar motivados e acreditando no que estão fazendo, né? Bem remunerados, com todas as questões de RH encaminhadas, mas principalmente motivadas, né? Com propósito também, porque nesse aspecto, quando todo mundo está alinhado, a coisa vai sozinha, não depende tanto de você, né? Depende de cada um fazer a sua parte e melhorar sempre. Então, sem essas pessoas motivadas, sem esse social, essa sustentabilidade social, você não consegue ter sustentabilidade econômica, né? E sem a sustentabilidade ambiental, acontece o aquecimento do planeta, né? Todas essas questões, e a gente não consegue produzir o alimento suficiente para a população crescente do planeta. Então, a gente parou num momento e fez uma retrospectiva dos números, da parte de gestão, do como estava a produção de alimentos na mesma área, como estava o nosso sistema produtivo, como estavam os animais, as florestas e a terra em si, né? E percebemos que o sistema produtivo parecia que estava fazendo bem para a terra, né? A gente percebeu um aumento de 41 vezes na produção de alimento, um aumento nos resultados econômicos 10 vezes mais, né, em relação ao momento anterior. Aumentamos a quantidade de geração de emprego, aumentou a quantidade de animais, né, da fauna, as águas e as florestas bem cuidadas, refizemos as APPs, e aí a gente percebeu que, especialmente na pecuária, nós ficamos escutando muita coisa sobre metano, sobre emissão de metano, sobre essa questão do aquecimento global, responsabilizando muito, né, a pecuária principalmente por sendo um dos principais responsáveis aí pelo aquecimento global. E aí eu procurei saber o que tinha de palpável mesmo para entender e encontrei muito pouca coisa, né? Fui falar com pessoas de certificação, pessoas que estavam estudando de alguma forma o carbono, e o que me explicou melhor no final da nossa conversa, ele disse: ó, Pelé, eu queria ter as respostas que você está perguntando, mas eu tenho mais perguntas do que respostas. Aí foi o mais honesto, foi ótimo, porque quando a gente acabou a conversa, eu falei, cara, preciso encontrar um caminho, porque eu acho que uma coisa que é responsabilidade nossa, como produtores, é a gente materializar as dúvidas ou os caminhos em indicadores, em relatórios, coisas que a gente possa sentar na frente de outra pessoa, de um ambientalista, de uma pessoa urbana e tal, e desmistificando cada ponto, sabe? Então, dando uma voltinha antes de entrar no carbono, mas porque eu acho que faz sentido, quando a gente olha para a produção de grãos e aí a gente topa com um discurso de que agrotóxico, de que
coloca muito agrotóxico, que faz isso, que faz aquilo, que polui, que faz que fica o glifosato dá câncer, né? E assim, é sempre bom ter essas conversas assim e ser questionado, porque a gente procura as respostas e se estiver errado, se estiver ruim, a gente corrige, né? Porque a gente não quer, né, que tenha resíduo, a gente não quer fazer mal para o planeta, pelo contrário, a gente é responsável pela terra que está sobre a nossa gestão. Então, falando de grãos, eu comecei a fazer análise de resíduo da soja que a gente produz. E não tinha nada, né? Tinham 3 sistemas, por exemplo, tinham 3 sistemas. A gente faz um pouquinho de orgânico só para ter no radar, mas bem insignificante. Aí fazemos convencional e fazemos transgênico, né? Então, deu um 0,03, nem lembro qual unidade, numa escala que de glifosato, foi o único que apareceu, numa escala que para a Europa pode 20. A gente teve 0,03, é nada, né? Então, assim, aí a gente começa a ter resposta para falar para as pessoas, né? Então, quando a gente... E estamos direcionando para ter ela zero resíduo. Tem alguma vantagem nisso de venda? Não tem, mas assim, também não tem custo a mais. Então, assim, a gente está fazendo pesquisa para poder ter uma soja zero resíduo também. A gente pode ser melhor, se a gente puder ser melhor, vamos ser melhor, né? E aí, voltando a gente pode, eu dei esse exemplo, assim, tem muitos exemplos. O que eu estou querendo dizer é que é importante a gente desmistificar e a gente medir, a gente não ter medo de olhar para as coisas que são colocadas, que são jogadas no nosso colo, e a gente não a gente sente que não tem nada a ver aquilo, mas assim, se a gente não destrinchar e tiver um indicador e dizer assim, o que vai falar para mim agora? Vai falar assim, mas você usa glifosato na produção de soja. Planta 50 mil hectares de soja. Usa o glifosato, é plantio direto. Ele faz muito melhor para a terra do que eu vou fazer? Vou gradear a terra, daí a gente ferra toda a estrutura de carbono. Então, você começa a conseguir desconstruir um raciocínio para construir de verdade embasado, né? Eu acho assim, importante a gente se empoderar das questões para a gente ter respostas como produtores, muito mais no sentido de esclarecimento do que qualquer outra coisa, né? Porque as pessoas não sabem e tem uma mística muito maluca que o produtor é mau, né, cara? Assim, a gente produz, alimenta, a gente depende da chuva, a gente está super exposto a uma fábrica a céu aberto, produz alimento para o mundo e ainda tem essa pecha. Não dá para entender, né? Mas com esse tipo de postura, eu acho que a gente consegue ir desmistificando e mostrando as coisas como elas são. Então, faltava essa questão do carbono. Eu também recebia isso como uma coisa, puxa, será que a gente está fazendo certo? Será que a gente está fazendo errado? Será que a gente está ferrando o planeta? Né? Tenho filhos, né? A gente tem a responsabilidade pela gestão, pelo resultado e pelo planeta, pela área geográfica que a gente ocupa. Então, eu finalmente encontrei o Eduardo Assad, que é um pesquisador da Embrapa, e o Roberto Strumpf, que é cria do Assad, né, junto com a Susan, com o pessoal que é do Pangea Capital. E eu vou dar o share aqui para entrar no... Você passa para mim, por favor? Vou passar para você. Qualquer momento que vocês quiserem interromper e tirar dúvida, alguma coisa, ou contribuir, totalmente sem formalidade, tá? Fiquem à vontade. É mais ou menos o que a gente estava falando, né? Nos últimos 10 anos, aumentamos muito a produção de alimentos, cuidamos das florestas, das pessoas e dos animais, com resultados econômicos cada vez melhores. Percebemos que o sistema produtivo parecia estar fazendo bem para a Terra, mas faltava medir o carbono. Aí essas questões, né? Humanidade, planeta, né? Como entrar na mesma vibração, a população aumentando, necessidade de mais alimento
essas dúvidas, né, sobre se a solução é sustentável, como que faz, né? E a emissão constante de CO2 na atmosfera é causada pelas atividades humanas e causando aquecimento do planeta. Numa última conversa, numa apresentação mesmo, junto com a Sade e com o Beto, eu voltei com uma pergunta para eles, porque a gente é apontado como emissor e tudo, assim, e na verdade a Terra, as fazendas são o único lugar capaz de capturar, né, de fixar carbono. O resto das atividades é emissora, todas as outras. O único lugar que é capaz de capturar, de fixar carbono, somos nós, para dar esse equilíbrio. Então, assim, nossa responsabilidade é enorme. E a nossa possibilidade também de fazer isso é legal, é rico, é ótimo, né? Que bom que a gente pode fazer, que bom que está nas nossas mãos, né? Então, vou explicar um pouquinho do que foi a pesquisa. Eu procurei o Roberto, falei, olha, eles tinham algumas coisas prontas. Eu falei, olha, eu quero medir da porteira para dentro, quero saber do que está sob a minha gestão, se vai para a China, se vai para a Europa, se vai para... Aí é outro problema, aí é de quem está comprando, mas assim, dentro da nossa propriedade, dentro da área, dentro da Roncador, a Roncador tem 152 mil hectares. A Mantiqueira, que é aqui onde eu estou, que é esse outro mapinha, tem 3.300. Nós tiramos, eu queria medir ele me veio com uma coisa meio padrão, de faz assim, faz assado, vamos pegar as referências regionais. Eu falei, não, Beto, eu quero tirar a amostra de solo, quero ver quanto tem de carbono. A gente não sabe, não tem a menor ideia do que é CO2 equivalente na Terra, né? A gente escuta falar, lê uma coisa, lê outra, eu falei assim, não, mas não tem jeito de tirar análise de terra? Ele falou, tem, mas é mais caro e tal. Eu falei assim, cara, mas se a gente não fizer isso, eu vou ficar com o negócio empacotado, que eu não sei do que se trata, só para botar no site. Aí ele falou assim, não, entendi, mas para que você quer? Você quer para botar no site, para pegar financiamento, para isso, para aquilo? Eu falei assim, Beto, eu quero saber, porque está na nossa responsabilidade. Ele brinca, até ele fala que ele ficou meio mudo e que ele ficou sem resposta, né? Assim, não estava no HD dele uma vontade genuína de saber o que estava acontecendo, né? Então, daí para frente a gente mudou a chave e construiu um caminho para saber como estava a questão do carbono na nossa terra. Como a gente tem vários sistemas produtivos, né? Então a gente tem a maioria de soja capim-boi, né? O soja, milho, capim-boi, integração lavoura-pecuária. Mas a gente tinha uma área também de soja-milho, e tem as áreas de pecuária tradicional, de pecuária perene, então assim, mais intensificadas, menos intensificadas, áreas com suplementação a pasto e adubação orgânica, né, de esterco, que assim, tende a ter mais carbono também. Então nós pegamos 10 áreas, aqui está escrito, uma área é dentro da floresta nativa, isso aqui era uma última área degradada, que tinha na fazenda, hoje ela já está toda, inclusive nesse momento, plantada de soja. Acho que acabamos com tudo que tinha em degradado, em degradação, graças a Deus, após muitos anos. E aí pegamos as áreas de pecuária com idades diferentes também, com mais de 10 anos, área de mombaça, de braquiária, ILP convertida com 5 anos, com 10 anos, com 2 anos, e fizemos análise. Aqui, para a gente começar a ter o conhecimento, né? Tinham 2 objetivos. Saber o balanço de carbono da propriedade inteira, da fazenda inteira, né? O balanço mesmo, tudo que entra, tudo que sai. Então, você contabiliza a lenha que queima no secador, o nitrogênio que você coloca, ele é emissor também, né? A ureia que a gente coloca no pasto, ele também emite. O combustível que queima. O diesel, tudo. Então, assim, tudo que entra, tudo que o boi que emite, né? E aí, a referência considerando uma área degradada, que é esse 191, isso aqui, são toneladas de CO2 equivalente. Essa linha é a base de uma área degradada, com 191
ela tem uma área degradada, tem 191 toneladas de CO2 equivalente. Uma área de floresta tem 467,79 toneladas de CO2 equivalente. Cada um desses sistemas aqui, isso não é um ranking, tá? Porque tem idades de conversão diferentes. Então, é só para a gente ter uma ideia de que uma área de 9 anos de soja capim-boi, de integração no sistema 4P que a gente fala, né? Porque é plantação, pecuária, pessoas e planeta, né? Ela já está se aproximando do que tem na floresta. Isso não está estático, isso ainda está acumulando. Teleco, pois não. só uma dúvida, só para ver se eu entendi certinho. Essa conta que dá o CO2 equivalente, ela é uma conta como se fosse uma conta corrente, é isso? Da emissão, aí você faz essa somatória toda, a emissão do gado, mais combustível, mais isso, menos o que é captado no caso, por exemplo, a floresta nativa. É assim que aí dá o resultado? Assim, são dois assuntos, Maria Antonieta. Um é o balanço de carbono, que eu ainda não mostrei, era o próximo slide. Ah, tá. Que ele vai ter mas por favor, pergunte mesmo, que às vezes eu não posso não ser claro. Não, eu tenho uma dúvida bem prática nisso daí. E é um assunto, né, novo mesmo para a maioria das pessoas, né? Então, assim, tem um assunto que tem dois objetivos na pesquisa. Um, identificar qual o sistema com maior potencial de captura de carbono, qual o sistema produtivo dentro da fazenda. Então, assim, eu queria ver, beleza, uma pecuária intensiva, mas uma pecuária, um pasto bem cuidado, com uma taxa de lotação ajustada, mas com pouca adubação, ou sem mesmo, mas manter um pasto equilibrado, uma pecuária regenerativa equilibrada, sem grandes, que é esse aqui. O que acontece? Ele está emitindo, como que ele está? Qual a capacidade dele de capturar carbono? Então esse resultado, esse número, você chega nele com essa análise, com essas amostras, análise das amostras, você consegue chegar nesse número? Por exemplo, esse 46779, ele veio da análise da amostra, é isso? Esses números aqui, 467, 382, são análise de matéria, como se fosse aquela parte de matéria orgânica que a gente vê na análise de solo, só que uma específica dela seca para ver a quantidade de carbono. Isso aqui veio da análise de solo. Ah, beleza. A diferença, esse aqui menos esse aqui, dividido pelo tempo de conversão, dá a capacidade de acúmulo de CO2 equivalente anual, que é esse indicador. Isso aqui foi eu que fiz, tá? Esses números são o 382 menos o 191 dividido por 9 anos. A base dessa pesquisa é assim, quando você pega uma área que está degradada, porque isso aqui tudo passou por um momento de degradação, e você começa a intensificar ou a cuidar melhor, né, fazer tudo que precisa ser feito, você consegue uma taxa de acúmulo anual, dependendo do sistema, ou de 5, ou de 14, ou de 20, ou de 27. Aquele 191 é uma média do slide anterior? Não, esse 191 é a quantidade de CO2 equivalente que tem numa área degradada. Ah, entendi. Tá. E o 467 é a quantidade de CO2 equivalente que tem numa floresta nativa. Tá. Todos esses outros são as amostras que a gente tirou dentro de áreas produtivas da fazenda. Isso aqui, esses gráficos eu estou mostrando para vocês, porque a gente é produtor, para a gente entender. Isso não foi publicado, não foi nada, foi eu que fiz. Com o Assad olhou, todo mundo olhou e tudo, mas eu realmente entrei nas planilhas todas e queria conferir o trabalho. Eu queria olhar e falar assim, qual sistema produtivo melhor? Será que a gente está indo na direção certa? Então, os 4 primeiros colocados são soja capim
boi, tá? Então, assim, depois vem a soja milho, depois uma adubação, um capim mombaça com adubação orgânica anual, e aí eu peguei essa área, que é de uma área bem cuidada, mas que não é tão intensificada, para ver se ela, como que ela estava de carbono também, se ela estava melhor que a área degradada, aonde que ela estava. E ela também tem uma taxa de acúmulo boa, né? O sistema, isso aqui não precisa, o sistema produz isso aqui, a integração lavoura-pecuária, vocês, é mais ou menos a conclusão, assim, o melhor sistema é esse, e aí, se a gente quiser, eu posso passar por esse slide, que seria como se fosse umas 3 fazendas, né? O que é esse sistema produtivo, né, na distribuição do ano? Significa, no geral, né, a área de pecuária perene, com 3 unidades animal por hectare no período das águas, depois baixando para 2, quando começa a secar, e indo para a área de soja, na primeira, em março, né, final de fevereiro, março, já consegue, para você aliviar as áreas de pecuária, depois em maio você tira mais uma, e eu acho que assim, uma coisa boa do sistema é que a gente consegue aliviar ele bastante nos momentos mais difíceis, né, de seca. Então, quando a gente precisa voltar ao gado, porque você vai plantar soja de novo, ele tem uma capacidade de rebrota rápida. E a nossa dificuldade deixou de ser a seca e passou a ser a transição. E aí a gente faz muito feno, porque nessa época de transição, quando o gado volta para as áreas de pecuária perene, a gente coloca feno, bastante feno. A gente esse ano fez 66 mil rolos de feno para sustentar o gado enquanto o capim cresce, para você não degradar, né? É um sistema que precisa estar muito azeitado para ser positivo, para não degradar, pelo contrário, né? Para melhorar a terra. Aqui é o balanço de emissões mesmo, né? Então, tudo que você emite, tudo que você captura, eles falam fixar, né? Fixar carbono na terra, e o balanço. Então, a gente pegou, com os dados, a gente pegou em 2007 e 2008, a gente era emissor, a gente emitia 46.677 toneladas de CO2 equivalente. A unidade que se usa é CO2 equivalente, para falar, porque quando você fala de carbono, para você unificar o que é metano com o que é carbono e tudo, você transforma tudo numa moeda que é o CO2 equivalente, tá? Só para esclarecer. Em 2014, 2015, nós já passamos a ser fixadores de carbono, fixamos 17.077, aqui eu estou falando só da roncador, da fazenda, e em 2017 e 2018, nós capturamos 89.830 toneladas de CO2 equivalente. Transformando isso, ou fazendo uma relação disso com a quantidade de alimentos produzidos. Então, na 17 e 18, nós tínhamos produzido 89 mil toneladas de alimento, somando soja e carne, e a gente capturou 89.830. Então, para cada quilo de alimento, a gente capturou 1,06 kg de CO2 equivalente, né? Então, para produzir alimento, que já é uma coisa boa, você está capturando carbono, né? Então, assim, eu não esperava. Quando eu fui procurar a pesquisa, era para saber mesmo. Teve um momento que eu pensei, de tanto que a gente escutava falar mal da pecuária, eu pensei, vou ter que limitar a quantidade de animais. Porque a gente vem crescendo, falei, pô, vou ter que limitar e ficar com mais agricultura, provavelmente, porque o boi emite muito, a gente fica escutando, né? Que nem uma esponja as coisas, e assim, se a gente não for para cima e medir, a gente fica sem saber, né? E às vezes a gente toma uma decisão errada. Então, o que me fez buscar a pesquisa foi realmente saber, né? Para poder melhorar. E aí não tinha uma referência para falar assim, o que significa isso, né? Você fixar 89.830. Aí a gente buscou, sabe que nem quando no jornal fala, desmatou não sei quantos mil campos de futebol, porque hectare ninguém sabe o que é. Então eu falei, cara, a gente precisa, eu falei assim, Roberto, quanto que emite um carro por ano?
me acha uma referência, cara, porque o que adianta eu falar isso? Sei lá se isso é bom ou se é ruim, eu mesmo preciso saber o que isso significa, né? Então, um carro 1.000 rodando 1.000 quilômetros por mês durante um ano, ele produz 1,70 e poucas toneladas de CO2 equivalente. Então, essa conta significa que quando a gente, um ano, na safra 17 e 18, nós fixamos 89.830 toneladas de CO2 equivalente, e isso mitigou a emissão de 51 mil carros rodando 1.000 quilômetros por mês durante um ano em qualquer cidade do mundo. E aí a gente vai falar assim, pô, mas é muito grande, lá tem escala, por isso que consegue fazer. Aí a gente tinha feito também aqui da Mantiqueira, que é uma fazenda de 3.300 hectares, que também é fixadora de carbono e que mitigou a emissão de 883 carros, porque ela é menorzinha, né? E aí eu voltei na apresentação, né, com o lema que eu acho que, trabalhando nessa direção de produzir os alimentos que queremos consumir, agir como gostaríamos de agir, sim, que agissem conosco e deixar a terra melhor do que nós recebemos, a gente consegue naturalmente melhorar. Eu posso abrir já para a gente perguntar e Maria Antonieta, como você preferir. Eu tenho uma experiência com Green Bonds. Nós pegamos um financiamento do End Green, que é um fundo holandês e tal. Se você quiser que eu fale sobre isso na sequência, também estou à disposição. Mas também, se quiser fechar o assunto do carbono, é um pouco linkado, né? Mas mais ou menos também, como vocês preferirem. Não, eu acho, Pelé, que a gente poderia ver se tem algumas dúvidas nessa parte, né? Mostrando todo esse levantamento, essa captura. E aí, depois, se puder falar um pouquinho desse Green Bonds, é super interessante para nós, sim. Gente, então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Se vocês quiserem fazer, porque minhas dúvidas são muito básicas, eu vou ter que ainda estudar um pouquinho no paralelo. Realmente tem muita coisa para aprender. Eu tenho, posso falar? Se quiser. Pellerson, eu queria saber se vocês têm alguma certificação ambiental e qual seria? Marisa, a gente tem o primeiro certificado do Instituto Onça Pintada, né, que é o IOP, que é um ambiental mais de fauna, né, o primeiro certificado de grandes felinos que saiu, acho que, no mundo. A gente tem, e esse ano as onças já mataram 1.100 e tantas cabeças na fazenda, só a consequência da certificação. Mas a gente tem o Produzindo Certo, que é da Aliança da Terra, né, que é a Aliança da Terra, a gente faz é um diagnóstico socioambiental, que é um checklist bem interessante, porque faz um diagnóstico mesmo. A gente fez esse a primeira vez há 12 anos atrás. Então, assim, a comparação dele, e a gente faz de 5 em 5 anos, a comparação dele no começo para ele hoje é super interessante, porque a gente vê a evolução, né? E, assim, vai desde a questão das casas, de moradia, de fossa, até a Vossoroca, questão de reserva legal e todas essas coisas. É bem interessante para dar um caminho, e eles são... A gente contribui com eles são brigadistas, tem uma história interessante, acho que vale a pena olhar e dar um caminho também, né? Assim, do que precisa ser feito, dá para você fazer um plano de ação, é interessante e vem para ajudar, né? Vem para esclarecer. Na soja nós temos o 3S, que é da Cargill, que também é um outro diagnóstico mais voltado para a soja, e que também aí entra a questão de carbono, né? Aí a gente tem essa pesquisa de carbono, que não é uma certificação, mas ela a gente está fazendo de novo, estamos fazendo a safra 18-19 e a 19-20 nesse momento, das duas fazendas, porque a gente quer acompanhar, não existe uma certificação, mas
existe o trabalho, né, a pesquisa, e a gente está montando um protocolo, que seria um protocolo, um roncador gap, qualquer coisa assim, que se tiver, seria assim, tentar juntar essas três coisas que nós falamos. Então, as três coisas que nós falamos que precisa. A gente precisa de sustentabilidade econômica, então, assim, montar uma certificação ou um selo, uma coisa assim, muito mais para ajudar os gestores, para a gente poder fazer um olhar para nós mesmos. Então, assim, primeira coisa, nós precisamos saber se o resultado, se a gente tem lá um mínimo de 5%, 10% de taxa de margem, né, de margem EBITDA no resultado. Vou falar assim. Isso também tem que ser um pré-requisito para a sustentabilidade, entendeu? Não adianta o negócio não parar em pé. Então, estou tentando juntar. Estou fazendo isso, tá? Não está pronto. Mas, assim, a gente olha para isso todo ano, a gente participa do benchmark do Chakra, né, que vocês conhecem. Então, eu queria montar um protocolo que foi assim, bom, parte econômica precisa passar pela avaliação do Instituto Integra e ter uma margem mínima de X. Não pode ter prejuízo, senão não vai ganhar. Aí, passa pela produzindo certo, ou alguma coisa equivalente, que faz o diagnóstico socioambiental e tem que ter pelo menos lá 80 pontos. Aí, a terceira seria, tem que ter um balanço de carbono neutro, pelo menos. Eu acho assim, essas três coisas dão a direção para a gente se nós estamos no caminho certo ou para onde a gente deve corrigir, né? E uma última coisa que faz o link de estudo, que seria o olhar para a fazenda como um organismo agrícola, né? Fora isso tudo que nós falamos, assim, ter esse olhar das coisas se equilibrando, uma melhorando a outra, né? Então, assim, tem a leguminosa, depois a gramínea, depois o gado, que é uma coisa que nós falamos na outra vez que nós nos encontramos, né? Mais alongadamente, ou qualquer outro tipo de integração que a gente possa fazer, ou mesmo, sabe, coisas simples como dentro de qualquer propriedade de lavoura, você ter o MIP, né, o monitoramento integrado de pragas, que assim, você não tem um receitão para fazer todas as... com 30 dias entra com isso, com 40 entra com aquilo, né, com pulverização, não. Tem um monitoramento das pragas, para assim, precisou, você manda ir lá aplicar exatamente no lugar, não deu certo, aí sim vamos pulverizar, você manda, né, a gente trabalha assim, né, ficam andando as pessoas dentro da fazenda de moto, né? Assim, é um barato, que são umas moças, no geral, agrônomos, gente mais recém-formada, que ficam andando de moto com lupa, com tudo, e inserindo tudo dentro do sistema. Passou a população de perceber que podia ter, entra lá, vai o avião, joga só naquele lugar. Aí vai monitora de novo. Se tiver resolvido, resolveu. Se não tiver resolvido, aí sim vão os pulverizadores, vão só naquele talhão também. Então, assim, isso é uma ação que tem um olhar pro organismo agrícola, né? Para você colocar menos defensivo, né? E quem quer colocar mais defensivo, né? Essa ideia também da sociedade que o produtor quer colocar defensivo custa dinheiro, né? Ninguém quer pôr na terra porque não é bom para a terra e também ninguém quer gastar. Se pudesse não pôr, era melhor. E só porque nós comecei a falar de defensivos, assim, tem uma mudança no olhar, na visão, no entendimento que a gente precisa passar por essa mudança, que é ter treinar o olhar para bem-estar animal, para coisas que podem ser melhores, sabe? Hoje, quando eu ando na lavoura com as crianças, assim, a gente para e vê os bichinhos, sabe? Assim, não é aquela política de guerra que tem que acabar com a perseverança, tem que acabar com a lagarta. Não, cara, você precisa controlar a população, elas vão existir, estamos na natureza. É uma outra visão. E produzindo mais e tendo mais resultado, tá, gente? Não estou falando nada em detrimento de resultado.
O que eu estou querendo dizer é que o bem é bom e o bom faz bem, sabe? Para o negócio, para o equilíbrio da natureza e tudo. Não é uma coisa separada. A sustentabilidade não é uma coisa separada, assim. A gente está tendo resultados cada vez melhores. Lembrar aquela espiral positiva, ascendente, ela é real, né? Quanto melhor está a Terra, melhor está em cima da Terra, né? E melhor está para a gente também. Me alonguei um pouco, né? Eu queria fazer uma observação. Peleco, primeiramente eu quero te parabenizar, assim, é admirável o seu trabalho, é incrível a sua iniciativa. Eu, pessoalmente, acredito que os produtores rurais que não tiverem essa mesma linha de raciocínio daqui por 20 anos, 30, ou talvez menos até, na próxima década, vão ter que sair do negócio, porque realmente a pressão e a produção exige isso, né? Exige essa virada de chave, desse olhar diferente. Então, você é uma pessoa que tem muito respaldo para passar tudo isso, porque você é um agricultor dos maiores do Brasil, né? Você ter 150 mil hectares de terra é um negócio incrível, que acho que poucos têm. Você tem um trabalho que você mostrou aí com os seus dados, onde você comprova que 1 quilo de alimento que você produz neutraliza esse 1,6 kg de CO2 equivalente. E eu quis só fazer essa intervenção aqui, porque os seus exemplos, tanto do fogo na mata, que você falou lá no começo, que aconteceu um fogo espontâneo, porque realmente a natureza acontece essas coisas, e as pessoas da cidade não têm minimamente noção, todo fogo acha que é do produtor, que é o agricultor, que é o cara que quer abrir mais terra, que quer... Enfim, tem todo esse lado que eu não preciso ficar aqui colocando, que acho que todo mundo sabe. Onde eu queria chegar é que isso tem que ser muito mais divulgado, né? Você tem um exemplo muito sólido para mostrar esses dados e trazer mais pessoas junto com você, justamente passando por esses testes do Shaker, do Produzimos Certo e tudo isso. Então, eu tenho muito interesse, acredito que aqui também, tanto que você está aqui, né? Acho que posso até falar em nome de todas, tem essa cabeça mais aberta, tem esse olhar para essa transição de produção que o mundo está vivendo, né? Acho que hoje não dá para falar no Brasil, a gente é global. Tudo que acontece aqui, todo mundo tem acesso, está vendo, a Maria Antonieta falou da força que a Europa tem, não por ela consumir, mas por ela ditar tendências e mostrar o que está acontecendo. Então, é um ponto que não dá para deixar de lado. E só uma coisa que eu gostaria também de saber, dessa sua área que você tem de 152 mil hectares, onde fica e qual que é a sua reserva legal? Queria ter esse dado e agradecer por estar aqui compartilhando tudo isso com a gente. Uhum. Obrigado pelas palavras. Eu acho que essa parte de como que a gente leva isso para a sociedade, né? Acho que é uma coisa, um desafio, assim, uma coisa que todo mundo tem vontade e tem medo, né? De se expor, né? E tudo assim. A gente resolveu no ano passado, e com esse advento da pandemia, especialmente, porque deu essa oportunidade do Zoom, né? Também sair para fora mesmo, né? Não dá para sair para dentro também, né? Mas sair da porteira e falar um pouco, né? O ano passado, a gente acabou conversando e saindo, né? Em alguns jornais, né? Tipo, sabe, no Estado, na Folha, no Valor, muito assim, por essa responsabilidade que a gente tem, né, cara? Tá errada essa consciência, sabe? É quase que as pessoas da sociedade têm que ter oportunidade de se orgulhar do que a gente faz, sabe? E ter consciência mesmo, porque, cara,
a gente tem metade daquela área de floresta, Varessa, né? Maressa. Tem metade da área de floresta. E a gente roda, tem um picadeiro todo dia rodando essas picadas. E a gente apaga fogo direto, todo ano. Eu rodo essas picadas, mês sim, mês não. Caminhonete, vou lá dar uma olhada como é que tá. Eu fui nesse mês passado, 15 dias atrás, eu estava lá, e eu peguei o barco junto com mais 2 e nós fomos lá no meio daquela floresta lá para ver, porque eu queria ver no chão o que tinha acontecido. O mais bonito é que, assim, é uma pena a sociedade não poder participar disso, porque, assim, estão perdendo a maior coisa legal que tem, sabe? Tipo, além de ser o propulsor econômico tal, do Brasil, essa coisa toda que soa um pouco, né, pedante, tem a coisa bonita mesmo, né, da preservação, tem a coisa do trabalhar com a terra, tem essa coisa bonita de eu pedir, de eu estar na reunião com o pessoal da fazenda, e a gente louco para estar lá para ajudar no fogo, mas não estava, e de repente estão lá cedinho para sair 4 da manhã, mais gente do que a gente esperava, porque todo mundo quer ir lá apagar o fogo, e não tem um cara para dizer assim, larga que queimar, está lá entre 2 rios, não vai chegar na nossa área produtiva nunca. Ninguém, não teve uma pessoa para dizer, olha, não, deixa, não vou. Pelo contrário, teve que barrar a gente, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa bonita, as pessoas deviam poder compartilhar disso, sabe? A gente, às vezes, tem uma coisa assim, tem gente boa, gente ruim em todos os setores, né? Tem médico ruim, tem professor, né? Tem bandido e gente boa em todos os setores, né? E no nosso setor também, né? Agora, assim, quem está fazendo coisa errada não é o produtor rural, é bandido, né? Bandido tem que pegar mesmo, tem que multar, tem que ir para cadeia, mas não os que estão produzindo certo, e não pode ficar com esse estigma maluco, né? Que não dá para entender. Eu respondi, Vanessa? Respondeu, tá ótimo, parabéns. É em Mato Grosso a fazenda? É uma única fazenda ou são algumas? Ela é uma fazenda, é lá dentro, perto de Querência. Ela tem 152 mil hectares e metade é floresta. E aí tem essa outra que eu tô aqui, que é em Pindamonhangaba, aqui no Vale do Paraíba, que tem 3.300. E o sistema produtivo é muito parecido nas duas. A gente faz agricultura de soja, milho para o consumo do gado e pecuária de ciclo completo nas duas, com uma tendência de... Aleco, Pois não. posso só colocar? É importante colocar que antes dele aplicar toda essa inovação, eu estou contando sua história, tá? Você me corrige. Uhum. Toda essa inovação em querência, ele usou a mantiqueira como posso falar laboratório? Né? Uhum. E é importante que ele pegou, e aí ele replicou, né, Peleco? Foi uma coisa que começou na mantiqueira. Uhum. Aqui, eu morava aqui, né? E a gente começou a medir quando começou a ter computador, né? Então, as primeiras planilhas de ganho de peso de gado, a gente tem peso aqui desde 90 que eu pesava a cada 3 meses tudo, né? A gente, assim, importantíssimo para a gente conseguir desenvolver ter indicador e acompanhar e melhorar, né? Assim, porque assim, precisa medir tudo, muito, né? Na pecuária, cara, eu vou mostrar um relatório da fazenda lá da Roncadores, que é um livro de indicadores, entendeu? E assim, tem que olhar. Tá dando para ver? Tá. Pô, cara, não tem outro jeito. Quando você começa a intensificar, se não é melhor ficar num jeito mais ajusta a taxa de lotação, faz as coisas de uma forma, né, que gaste menos, assim, mas tem que, de qualquer forma, independente do sistema produtivo, tem que manter ele equilibrado, mais intensificado ou menos, que não pode né, onde tira e não põe acaba, né? Tem que ter um equilíbrio. Assim, as coisas são simples, a gente precisa lembrar de como elas são, porque a gente meio que aprendeu errado algumas coisas, é a minha sensação, sabe? E no fundo a gente sabe qual que é o certo, né? É meio a gente resgatar. Às vezes nós começamos a olhar para dentro do solo agora, né? Para remineralizadores, estamos fazendo as pesquisas com pó de rocha,
olhando para essas questões das colônias de micro-organismos, né? É muito louco, porque assim, você vai descobre uma coisa, vem outra, descobre outra, vem outra, e assim, é como se... e dá para a gente medir, sabe, gente? Não precisa de uma baita de uma pesquisa, não precisa ser bravo. Eu aqui fiz uma parceria com a pedreira ali, porque eu tinha conversado com o Dr. Éder, que é de minerais, e ele tinha me indicado um mineral lá não sei aonde, ia ser longe para chegar. Eu falei, cara, mas isso não vai ser nem viável. Tem uma pedreira aqui na frente. A gente foi lá, pegou o minério, mandamos analisar, Ignice e tal, vimos se dava para remineralizador, fizemos uma parceria. Metade não, mas assim, tem um teste super montado aqui, assim, eu vou no mínimo saber se vai produzir mais ou menos, entendeu? E se produzir mais, em relação, tem a área de pesquisa, sabe? Dá para a gente fazer coisas bem simples. Não precisa ser rodar uma baita de uma estatística, não estou vendendo nada para ninguém, mas assim, a gente pode fazer testes, medir, e o que dá certo, a gente continua, o que dá errado, a gente deixa para lá. Aqui nas áreas de soja que estão plantadas, eu joguei esse pó de rocha, porque a gente viu rápido, identificou, eu já coloquei, já plantei em cima dele. O ano que vem eu já vou saber se tem alguma diferença no primeiro ano. Então, eu estou dando um exemplo bem recente, bem palpável, para dizer assim, que dá para a gente simplificar as coisas, assim, sabe? A gente começou a fazer os testes. A gente tem um confinamento porque precisa, mas não é uma coisa que a gente olha e gosta do gado lá no confinamento, né? Eu prefiro se tiver um sêmen, uma suplementação a pasto. Não tenho nada contra, no sentido a região precisa e tal, mas se eu encontrar uma forma de não precisar deles estarem presos, que seja pelo menos maior, ou que tenha um tanto de ave, alguma coisa assim melhor, sabe? O que eu estou falando de treinar o olhar para bem-estar e para esse organismo agrícola é meio isso. A gente sabe o que é gostoso e o que não é, né? Essas vacas deitadas atrás da Maria Antonieta, que não se mexem, mas lindas, né? Uma sombrinha e tal, né? Esse tipo de coisa. Então, e quebrar os paradigmas, né? O pessoal da Nutron, na hora que eu falei assim, não, cara, eu quero tratar deles na área do semi com a comida do confinamento, mas quero que eles fiquem soltos. Não dá, porque... Então, assim, a gente tem as áreas de semi com área de coxo suficiente. Eu falei assim, não, vou tirar uns lotes, em vez de botar no confinamento, eu vou tratar com caminhão, com silagem, com concentrado, tudo normal, só que eu vou tratar no semi. Não dá, porque aí a gente não controla o que ele está comendo, vai desbalancear, vai isso, vai aquilo. Eu falei assim, eu não acho. Eu acho que ele vai ficar feliz, porque ele vai ficar mais confortável, ele vai poder dar uma andada, a comida está no coxo, não é possível, que ele não sabe o que ele vai comer. E outra, eu imaginei que talvez o ganho de peso fosse ser menor, mas que o custo da roupa produzida ia ser melhor, porque ganhava um pouco menos, mas gastava um pouco menos e tal, e tudo. Eu tenho os primeiros 3 meses. Ganhou mais, eu vou continuar até acabar o lote sair, mas assim, eu vi isso semana passada, retrasada lá na fazenda. Ganhou mais, o custo da roupa produzida foi mais barato e tem um custo de transporte, de logística um pouco maior. Mas no final das contas, está sendo melhor no resto para a roupa produzida. Como que a gente vai fazer isso? O cara, o técnico, tal, falou que não podia, o bam, e tal. Ninguém sabe tanto certo assim as coisas, entendeu? O que a gente sente que é para fazer, a gente tem que caminhar nessa direção e só a gente vai mudar as coisas, né? Peleco, a Simone tem uma dúvida que ela talvez tenha perdido a explicação, que ela pergunta o seguinte: como é calculada a taxa de emissão de carbono? Se puder dar uma explicaçãozinha para ela, por favor. A emissão, ela é assim, eles pegam as referências, né? Quanto você usou de lenha no secador? É queima, né? Então tem os nomes técnicos, eu posso até pegar, assim, mas tem 3 ou 4 tipos de emissão. Mas passa por queima de combustível, né? Então o diesel que você, então tanto que você rodou com as máquinas, quanto você gasta de combustível na fazenda, a queima de lenha no secador, por exemplo, ou alguma outra atividade que tenha.
o nitrogênio, a ureia que você coloca na terra, ela também emite. Até o calcário, quando você coloca na terra para fazer a conversão, quando ele reage no solo, ele emite também, mas depois ele te dá uma capacidade de fixação para sempre, né? Para muito tempo. Então, até a energia elétrica que você usa, tipo conta de luz, tudo é emissão. E o boi, principalmente, que aí a emissão é a maior, né, da fazenda. Enquanto a gente conversa, eu posso procurar aqui. Eu tenho, né, a pesquisa completa, Excel e tudo assim. Ela é bem... Vou emendar uma questão. Essa equipe da Embrapa que você citou, eles fazem esse trabalho, eles são uma consultoria que vem na fazenda e faz esse levantamento, esse é o trabalho deles? Não, são outras pessoas? O Pangea Capital é uma empresa, o Roberto é um dos fundadores, e agora ela até foi vendida, uma parte grande dela, mas o Roberto continua lá, um cara que vocês podem conversar. Pangea, o nome é Pangea, é isso? Pangea Capital. Foi comprada por um grupo canadense agora. Eles prestam esse serviço, é isso, desse levantamento? Eles fazem o balanço das emissões. Então. Eles estão já com um olhar para crédito, né? Eu acho que o interesse também desse pessoal que comprou é para materializar os créditos de carbono. Hoje eles estão com um trabalho com 10 fazendas, uma delas é a nossa, para contabilizar quem tem excesso de reserva. Então, assim, você tem lá R$500 de excesso, isso aí tem que ter um valor. É um caminho que está sendo caminhado. Aí, fora isso, tem os créditos em si, que a gente tá fixando todo ano, né? A metodologia é internacional, é do GHG Protocol, e, gente, assim, até onde a gente parou nessa pesquisa, eu já tenho assim na cabeça e estou tentando fazer com que o perfil do pesquisador é diferente do nosso, né, de gestores. Querem trabalhar meio onde tem os protocolos, onde tem, mas isso não pode, aquilo não pode, e às vezes tem coisas que não fazem sentido, né? Vocês imaginam assim, tudo é carbono. Então, por que... Tem uma coisa para a gente pensar. Imagina assim, no balanço que foi feito, você considera tudo que foi emitido e o que foi capturado, a gente considera só a matéria orgânica embaixo da terra 30 centímetros, 30 a 40 centímetros, que é uma metodologia que vem da Europa, que os caras não têm raiz. Vocês viram na apresentação, nós temos 2,80 metros de raiz. Para falar assim, esses números que nós estamos falando são muito maiores do que o que eu falei. Os números das análises de solo, que são aqueles 2 primeiros gráficos que eu mostrei para vocês, eles, que são os da nossa terra, para fazer o balanço, para fazer o ano a ano, eles não quiseram usar os nossos dados, porque nossos dados eram muito maiores do que as referências regionais, né? Tem um negócio que é o Tier 1, Tier 2 e Tier 3, né? O 3 é a nossa referência, o 2 é a referência regional e 1 é a referência mundial. Assim, o nosso regional, a quantidade de matéria orgânica que tinha na terra, que me gerou aqueles gráficos que serviram para ranquear o sistema produtivo, se a gente tivesse usado a fixação de carbono, em vez de 89 mil, era 350 mil. Só para dizer assim, tem muita coisa, a gente tem muita gordura nessa história. Por isso que eu acho que vale a pena, sabe, se empoderar disso na medida do possível. Não precisa tirar as análises de terra para fazer o balanço da fazenda. Você vai passar os dados para o cara. E aí ele vai rodar isso dentro da planilha, dentro da ferramenta. Não precisa fazer esse trabalho todo completo que nem a gente fez. Eu fiz para saber, não tinha nada naquela época, né? Mas você pode fazer simplesmente o balanço de carbono, né? Das emissões.
E aí você vai passar as informações, a quanto você gastou de diesel, quanto você gastou de energia, o que você tem, atividade, tal. Vai chegar no final e vai falar assim, tá acontecendo isso. Aí você fica com isso. Não é uma certificação, mas é um selo, né? Você sabe o que você está fazendo. Bom dia a todos. Cheguei atrasada um pouquinho, mas faz uma meia hora que eu estou aqui. Só para falar, a gente fez o levantamento de GHG Protocol, mas não na parte das fazendas ainda. A gente começou pela parte do escritório, na parte de café. Então, a gente resolveu não contratar uma empresa. Acho que tem várias empresas que fazem, mas a gente mandou, na verdade, 2 funcionários nossos para fazer um curso da GV. Então, a GV tem esse curso e aí, dentro desse curso, eles passam todas as bases, que são os protocolos mesmo, né? Falam, olha, você consome tantos KVAs ou tanto diesel. No nosso caso, a gente tem gás para as empilhadeiras, por exemplo, na parte de armazém de café. Então, a gente coloca tudo isso numa tabela e você consegue calcular quanto que você emite de carbono. E aí você tem algumas etapas, né? Você pode fazer só o que você faz e você também pode fazer na parte 2 e 3 o que, por exemplo, levar o café até no porto, por exemplo, que não é a gente emite, mas para a gente conseguir chegar o café até no porto tem a parte do transporte. Então, isso também emite carbono, também faz parte da nossa cadeia, vamos pensar. Então, isso também a gente resolveu fazer interno, até para a gente ter esse conhecimento. É um curso um pouco caro, é um investimento, assim, a gente achou relativamente alto, mas funcionou. Então, a gente publicou, o primeiro ano a gente publicou, qualquer um pode publicar, depois do estudo, a gente agora, o segundo passo é ver como que a gente consegue compensar, isso com as nossas fazendas mesmo, né, que a gente tem espaço para compensar o que a gente emite, mas dá para fazer até um curso na parte da GV, eles têm isso do GHG Protocol, é interessante o conceito. Muito legal. Mas acho que é um caminho sem volta mesmo, eu acho, e até todos os protocolos que eu respondo, claro que a gente não é assim, só fazenda, né, na parte do café, mas todos os torradores têm vários questionários e já perguntam muito dessa parte de emissão de carbono. Então, a gente ter pelo menos esse levantamento é uma vantagem competitiva que isso vai para a cadeia, né? Então, a gente consegue olhar para trás. Então, está sendo um trabalho bem interessante aqui. Depois eu posso compartilhar um pouquinho separado com o grupo também. Legal. Ótimo. Manda sim, Flávia, por favor. Bom, acho que agora a gente pode falar, então, dessa questão do Green Bond e para aproveitar o restinho de tempo que nós temos, Peleco, se você puder falar, por favor, contar para nós a sua experiência. Tá joia. A gente começou uma conversa com esse pessoal, durou 2 anos, né? A conversa. Então, o processo se inicia como uma aprovação de crédito normal, né? Então, assim, vai olhar os últimos balanço, essa coisa toda, e aí a verificação da saúde do negócio, né? Então, a gente tem, nessas horas, vai ficando cada vez mais importante ter os números, né, bem na mão, ter as coisas bem claras, né? Assim, só para pontuar, eu sou presidente do grupo Roncador, assim, eu respondo para um conselho de administração, mensalmente eu faço lá todos os relatórios, as coisas, aprovo orçamento, toda essa coisa, só para a gente situar, né? Tem algumas outras atividades e tal, mas só para dizer assim, o nível de governança também, que é positivo, a gente tem o balanço auditado, né, pelas Big Four e tal. Aí, então, o processo, essa conversa começou 2 anos, então é um processo de verificação dos últimos 10 anos, do nosso plano decenal, das projeções, então o histórico, as projeções, a verificação da saúde do negócio, capacidade de geração de caixa para pagar a dívida, né? Então, como um financiamento normal. Aí,
a capacidade, aí começa a entrar, a mesma história que a gente foi falando desde o começo, né? Começa pela econômica, aí passa pela social e vai para ambiental, né? Então, a capacidade para esse fundo, é um fundo verde que chama Green. É um fundo holandês, um dos principais investidores é o governo norueguês, que assim, que é, né, bem chiitão, todo mundo conhece, né? Então, você vê que conseguir pegar esse financiamento é uma coisa muito legal. Então, o olhar, passando para essa questão do ambiental, então a capacidade de produzir mais na mesma área, sem derrubar mata, essas coisas, esse sistema produtivo que vai aumentando a produtividade, conservando e tal, isso era uma coisa também, que foi a segunda coisa analisada. Então, assim, primeiro o resultado, depois esse ponto de capacidade de aumentar a produção na mesma área, e o terceiro e essencial pré-requisito, a conservação, né, da floresta e da fauna, né? Essas coisas foram as principais. Nós passamos por discussões, porque tem todos os termos, né, uma série de compromissos que você assume. Passei por discussões com eles aqui, inclusive, a respeito de desmatamento, a respeito de futuro, do que se pode, do que não se pode dali para frente, embates no sentido de que existem as leis, existe o Código Florestal, e que assim, se ele quisesse mudar isso, ele ia falar com o presidente, não comigo, né? Eu não vou assinar um negócio fora do que tem nas regras, até porque eu não pretendo abrir mais área, mas eu pretendo expandir com um aumento, né, de produtividade, com intensificação em algumas áreas que a gente encontra, tipo, fazer o que a gente tem feito em outras áreas, a hora que a gente terminar, e estamos terminando. Não pretendo pegar a área, não tenho vontade nenhuma de derrubar a mata mais, mas às vezes tem gente que tem área lá, investiu e tal, e tem que abrir. Eu não vou apontar o dedo na cara de ninguém também. Então, assim, eu não quis ir para esse lado dessa tendência, né, do desmatamento zero. Assim, acho que a gente precisa respeitar o negócio dos outros também. Assim, desmatamento ilegal zero, eu estou totalmente de acordo, né? Agora, não pretendo desmatar também, para deixar claro, mas assim, também não acho que a gente tem o direito de interferir na tomada de decisão dos outros, se é uma coisa que está na lei, que a pessoa pode fazer, né? Aí, coisas que ajudaram na aprovação, toda a parte do desenvolvimento de pessoas, o apoio no social, a gente tem canal de denúncia, então é uma outra coisa que foi positivo, as auditorias, a pesquisa e desenvolvimento, todos os itens, tudo que a gente faz de legal e que a gente faz, todas essas pesquisas, isso tudo que a gente falou. Então, agora, essa questão do pó de pedra, dos remineralizadores, dos micro-organismos. Aí, eles pegaram tudo que a gente tinha, que a gente faz de legal, e eles colocam como assim, vamos emprestar, mas você vai ter que fazer isso. Fazer tudo que a gente já faz, entendeu? Então, é legal você já fazer, porque aí você assina um negócio despreocupado, porque você já faz mesmo, né? Então, assim, nós não criamos uma política de RH porque eles vieram e tal, mas aí depois eles vendem isso para os gringos como se eles tivessem sendo responsáveis por isso de alguma forma, o que, para mim, não tem problema nenhum. Também o importante é que a gente está fazendo e que a gente pegou um financiamento com as taxas bem interessantes, né? Com esse fundo, ele te dá sabe o que você falou, Maria Antonieta, da Europa? É mais ou menos a mesma coisa, né? Ele nos deu um valor significativo, mas ele acaba te dando um amparo, um envoltório de, os caras pegaram do Green, né? Então, assim, você tem uma porta aberta para muitas coisas. E aí, os outros bancos, até os normais, que fazem o complemento desse investimento, eles emprestam um valor significativo, e aí mas tem que ser até 80%.
eles emprestam até 10 ou 20% do que você toma de financiamento. Então, aí você tem que ter o outro banco para emprestar os outros 80%. No nosso caso, foi o Bradesco, e aí você entra numa taxa já diferente, porque todo mundo quer estar do lado dessas coisas, né? Das coisas boas. Então, quando você traz um parceiro renomado, que tem uma capacidade de análise, foi gente para lá, para a fazenda, os gringos voltaram com um relatório de todas as coisas ambientais, olharam ponto por ponto, foi interessante, não foi... a gente hoje olha para essas certificações, para essas auditorias e tal, desde que faça sentido, claro, com bons olhos, né? Porque sempre ajuda a gente a enxergar um pouquinho mais e tal, e quando fala com a gente, fala, vamos fazer o 3S, lá vamos, manda para lá, e a gente acabou entrando na rotina, não é mais uma coisa... Eu lembro de como era quando tinha a questão, quando começou a ser obrigado a usar EPI, né? Usar máscara no curral, e a gente falava assim, pô, não tem nada a ver e tal. Tinha uma hora, cara, que você tem que virar a chave, não tem essas coisas mais, entendeu? Aí o EPI, ainda mais máscara agora, então nem se fale, né? É só no Zoom que a gente tira, né? Mas... às vezes a gente está na sala, a pessoa está na outra sala, fala, quer que vai aí? Não, entra no Zoom, né? A gente fica falando com a pessoa do lado. Né? Mas isso deu dá um envoltório verde também, que é verdade, né? Quando você traz um parceiro para o teu lado, e o que isso representa é legal também, né? A gente imagina... Lá na Holanda, com fundo, com dinheiro norueguês, e lá do outro lado, na outra ponta lá do mundo, vindo um dinheiro de pessoas que querem ajudar a contribuir para a preservação, para a produção de alimentos, para a captura de carbono. Então, vem o dinheiro de gente que pode ajudar financeiramente, colocando dinheiro onde pode ser feito, e aí a gente produz alimento, e manda lá para a China, soja, para outro lugar, ou manda de volta para a Europa, o que for. Isso também é uma mudança e dá um contexto real de globalização, né, de humanidade, tudo assim, que também fica palpável e é interessante, né? Eu posso dar as informações mais detalhadas do fundo, se vocês quiserem alguma coisa assim, eu também estou... O que quiser perguntar, não sei se foi claro. Não, muito claro, muito interessante. Alguém tem alguma dúvida? Queria complementar, informação adicional? Letícia? Sim, eu queria primeiro te parabenizar, né? Eu assisti as 2 palestras suas e eu fiquei realmente impressionada com o nível de gestão. Eu adoro essa área, fiz vários cursos de governança também, estou nessa parte de conselho da empresa do meu pai, mas sou apaixonada por esses temas, mas é impressionante a eficiência com que você conseguiu, né, operacionalizar tudo isso daí, tanto na produção como na gestão. Parabéns. E aí eu escrevi que eu acho que vai ser difícil alguém conseguir pegar dinheiro com esse fundo aí também, porque até entrar em todos esses protocolos que você já fez, tem uma longa caminhada, né? E eles devem ter subido o nível, assim, né, para conseguir pegar esses créditos, mas só para te parabenizar mesmo. Uhum. Eu acho que, Letícia, não precisa tá com tudo pronto, sabe? Eu acho que tem uma oportunidade de montar o caminho e, por exemplo, se não tá bom a questão do carbono, se tá com uma área degradada, se tem um projeto para ser feito, assim, metade da fazenda tá boa, metade eu vou ter que investir. Se mostrar um projeto no qual você vai aumentar a produção de alimentos na mesma área, intensificar e passar a ser capturadora, você consegue o dinheiro para fazer isso, não necessariamente você tem que estar lá já para fazer, entendeu? Às vezes é uma oportunidade até, não esse, mas acho que tem outros tipos. Eu acho que cada vez mais, com a percepção de que é na Terra que a gente consegue melhorar essa questão climática, eu acho que vai ter, todo mundo quer isso, né? A humanidade, né? A pessoa, que adianta o cara ter dinheiro se o planeta for ficar ruim, né? Então, assim, eles vão querer colocar dinheiro nisso cada vez mais.
Então, acho que dá para montar projetos. Quando não está legal, também é uma oportunidade de captar recurso, né? Certo, obrigada. Dá para fazer em áreas menores, então, e ainda em evolução. Não temos que ter todos os pré-requisitos, né, que você citou. Entendi. Acho que vai ter um compromisso de fazer algumas coisas, né? E assim, a gente tem os compromissos. Se a gente não cumprir, por exemplo, esse fogo que pegou, o que eles têm a ver com isso? Nada, né? A gente foi lá e apagou e tudo, mas eu tive que mandar um relatório. Esse relatório que vocês viram, eu mandei para eles, por exemplo. Então a coisa tem que ser muito transparente, né? E assim, fizemos, tal, aconteceu e tudo. Agora, se você começa a não cumprir, você tem que pagar mais cedo. Esse financiamento ele tem um prazo de 8 anos para começar a pagar. Então, o que acontece é que a gente vai pagando juros, né? Mas o principal é dividir em 3 depois de 8 anos. Mas você tem que cumprir algumas coisas e se você começar a não cumprir, você tem que pagar você passa a ser o valor de mercado, os juros, ou você tem que pagar e sair. Mas pagar uma hora tem que pagar mesmo, né? Certo, obrigada. Nada. A Flávia queria falar alguma coisa, Flávia? Eu ia comentar nas partes de certificação, que eu concordo com o Peleco. Por exemplo, a gente certificou a primeira vez a fazenda em 2004. Então, tem uma certificação que chama UDS, que é UDS Certified, que agora virou Rainforest Alliance, né? E que é baseado naquele RAP Gap, que foi quando começou, nessa parte de segurança alimentar, que está cada vez maior. Mas eu acho que isso realmente dá uma motivação dentro da fazenda. Então, eu concordo com o Peleco que isso vira automático. Então, acho que isso vira, todo mundo está acostumado muito nessa parte de auditoria, de receber... E vira uma coisa que todo mundo fica orgulhoso. Então, a gente certifica, além das nossas fazendas, a gente certifica os produtores, né? A gente tem grupos de certificação na parte de café. Então, por exemplo, mesmo da Starbucks, a gente coloca a plaquinha, certificação Starbucks, a gente leva dentro da fazenda. Então, eu acho que isso cria um clima motivacional que eles estão fazendo com um propósito. Coisas que eles já deveriam fazer, porque a maioria das coisas da certificação também são coisas das leis brasileiras, mas que não necessariamente a gente cumpre, né, a ferro e fogo, né? Então, eu acho que isso acaba fazendo muita diferença. Então, também a gente é muito partidário dessas certificações, de mostrar isso, a importância que isso tem dentro da fazenda. E outra coisa que eu ia falar na parte de green bonds ou de financiamentos verdes, que a gente também tem estudado, é que às vezes essa taxa de juros não necessariamente é mais barata, acho que nesse caso da parte do Peleco, mas é uma coisa bem mais sofisticada, mas traz esse respaldo que falou assim, nossa, a exportadora, no nosso caso a exportadora Guaxupé, né, conseguiu emitir um título verde, mas não necessariamente a gente é mais barato, mas isso traz uma credibilidade para as outras pessoas continuarem emprestando dinheiro. Então eu acho que tem a parte desse valor que não necessariamente de juros mais barato, pelo menos o que a gente tem visto, mas a parte de credibilidade, o que a gente tem feito por trás, e até os nossos clientes que falam, olha, então já que eles fizeram isso, eles realmente devem ser mais verdes, mais sustentáveis, e vão querer comprar mais da gente do que de um outro concorrente que não faz. E eu acho que é a mesma coisa na parte das fazendas. É verdade. Acho que sim. A gente fez esse Rap Gap quantos anos, hein? Você lembrou do negócio, eu nem lembrava, mas fora essas certificações que eu falei que a gente tem, né, as coisas que a gente nem lembra mais, mas que é de rastreabilidade, faz parte da lista Trace, né? Pega a Cota Hilton, a rastreabilidade desde do bezerrinho, né? Então, só para contar também, né? Esse Rap Gap acho que foi das primeiras, né, Flávia? Eu acho que foi a origem de todas, né? Assim, foi bem no comecinho. Então, aqui a gente foi a quarta fazenda a certificar nessa parte para café. Então, mas foi a base dos códigos todos, né? De certificação. É velha mesmo, já estamos ficando velho, não tem jeito. Experientes, né? Ótimo.
Então, gente, mais alguma coisa? Eu queria estar comentando com vocês, ressaltando algumas coisas aqui que eu acho muito importante. Eu acho que a primeira coisa, assim, Peleco, que, lógico, toda essa gestão, esse resultado é um orgulho para nós brasileiras, né? De ter essa administração e esses resultados, antes de mais nada. Mas quando você colocou assim, por que eu quero fazer esse levantamento? Porque eu quero saber, eu acho que isso é uma grande lição para todos nós, de enfrentar, né, de ter transparência, porque a gente corre o risco de começar a aceitar algumas coisas que nos colocam, nos carimbam. Então, por exemplo, vocês são grandes emissores de CO2. Ah, tá bom, eu sou. Sabe, esse é apenas um exemplo, mas tem outros muitos que nós, como produtores rurais, acabamos carregando alguns selos que a gente tem que entender se realmente nos pertence. Então, sim, eu quero saber. Eu acho que esse é um ponto que vai ficar muito marcado para mim, assim, do que de tudo que a gente ouviu. Enfim, vamos atrás, vamos ver, tira a amostra, faz análise, não dá, não dá, vamos entender onde nós estamos. E se realmente, e esse querer saber pode te mostrar, ok, você tem um problema, e aí sim, vamos resolver ou não, esse problema não é meu, mas eu acho que é um ímpeto que nós, produtores rurais, nós temos que ter o tempo todo, sabe? Para quê? Para começar a desmistificar muita coisa, né? Tem muito mito que a gente acaba arcando, entre aspas, com esse mito. É verdade. E aí a gente cai na questão da comunicação, que também nós já entendemos que não basta ter uma gestão excelente dentro da porteira, né? Isso não é mais suficiente. A gente tem que extrapolar com uma comunicação com conteúdo, verdadeira, científica, técnica. E aí, quando você estava descrevendo todo esse processo da operação, né, do Green Bonds, eu acho que é um conteúdo assim, que não tem dúvida, né? Então, em termos de reputação, de adequação, de compromisso com o meio ambiente, compromisso com o social, compromisso com o econômico, óbvio, senão ninguém faria uma operação desse tipo. Então, esse tipo de operação, também a Flávia até comentou, de repente não é a melhor taxa, mas eu acho que vale a pena, porque imagine que isso cresça, né? E logo a gente vai ter um número falando, olha, os produtores rurais do Brasil têm X milhões de operações, então isso vira uma chancela, sabe? Uma chancela de credibilidade, de reputação. Então, olhando individualmente, maravilhoso, com certeza muitas portas se abrem, não tem a menor dúvida, porque, como você falou, Tere, todo mundo quer estar do lado de coisa boa, né? Todo banco, fornecedores, parceiros, todo mundo. E olhando coletivamente, não, é muito legal, sensacional. Então, é uma comunicação assim, com um conteúdo fortíssimo, poderosíssimo. Mas eu acho que a gente tem que pôr no sangue nosso o seguinte, quero saber, e a gente ouve muito de consultores, às vezes de funcionário nosso, não, isso não dá. Não, assim não dá. Eu falei, testa. O que vai acontecer se fizer um teste? Eu vou perder? Não tem. E às vezes é um teste assim, 0 de custo e 0 de risco, né? Então, Antonieta, posso acrescentar aqui uma sugestão? É o seguinte, dado que eu acho que esse assunto é um assunto que todos nós temos preocupações, muito mais na intenção de ser melhores, né, em termos de produtividade, gestão e em compromisso com o meio ambiente, por que a gente não organiza o nosso, acho que alguém falou aqui no grupo, o nosso modelo NFA, né? Acho que a Marisa falou. Claro, a gente vai ter que bater na porta de algumas pessoas, né, que estão aí, fazem esse tipo de orientação, mas a gente pode falar em nome de um grupo. Porque nós estamos em diversos estados, né? Claro que deve ser muito diferente. Mas concentrar essa medida entre nós. Né, entender individualmente, mas também no coletivo que a gente impacta. Eu acho que isso pode gerar também um benefício maior, até de respeito, já que a ideia é essa também, né? De motivar. E vocês todas têm uma representatividade muito grande no nosso meio, né? Todas falam aí no coletivo e tal.
E eu acho que se a gente ainda tivesse esse tipo de trabalho já desenvolvido, ajudaria muitas outras mulheres que nos escutam, né? Não, acho muito legal, a gente pode até avaliar esse trabalho de consultorias, né? E podemos fazer até uma negociação muito melhor, um grupo, não é isso? Então, eu acho que esse mas eu acho que além das negociações, bacana. existe também cria, né? Se tiver uma coisa organizada entre nós, um compromisso de cada uma fazer do seu para inserir no algo maior. Sim, entendi. Eu acho que às vezes você se perde, né, na atividade da fazenda. Né? O operacional é muito pesado, né, de uma fazenda. Mas quando você tem um compromisso lá com o NFA, onde nós temos que seguir certas situações para estar lá presente, eu acho que pode contribuir muito nessa rotina. Não sei, na minha opinião, para mim, eu funciono com esses desafios, sabe? Principalmente no coletivo. Maria, eu adorei seu desafio. Eu acho que vai fortalecer muito o nosso grupo. Aí já chamo o Peleco aqui para ser nosso padrinho e nos ajudar a um passo a passo para a gente organizar isso e falar, olha, vamos... Claro, tem produtoras aqui, cada uma está em no nível, mas eu acho que o principal é a vontade e o primeiro passo. Acho que acredito que todas nós 30, nós somos um grupo de 30, têm uma cabeça aberta, querem ser pessoas melhores, pensam no coletivo, têm essa vontade de ser atual, né? Assim, é ultrapassado. E eu falo isso porque meu pai está em Mato Grosso desde 1969. Ele foi um pioneiro aí em abrir a Amazônia, naquele momento era preciso, o Brasil precisou passar por isso, né? Tiveram ali as guerrilhas, o governo chamou para a gente ocupar o nosso território, né? Foi uma necessidade há 50 anos. E hoje, passados esses 50 anos, eu sinto uma outra necessidade, eu sinto uma necessidade de produzir mais. Eu também não tenho, a gente tem muita floresta, meu pai tem fazenda na Amazônia Legal, é 80% de reserva, mas, como você disse, eu também não tenho vontade de derrubar mais mato. Acho que tá bom, acho que assim, o que eu quero é ser mais eficiente, é produzir mais, é mostrar que a gente tem esse valor, a gente tem esse olhar, tem desafios assim gigantes que você já ultrapassou muito, e aí você tem um grupo aqui de mulheres para te chamar junto com a gente e nos ajudar a caminhar, sabe? Dar uma direção, falar, vocês querem fazer isso? Começa, faz esse levantamento, chama a empresa tal, e a gente iniciar, né? Tem muita, a Flávia também é uma referência aqui, você vê que ela tem esse selo já desde 2004. Então, entre nós mesmo, acho que tem várias que podem ajudar e vamos fazer isso. A Maria deu essa sugestão, acho que a Antonieta está aí, vocês concordam, e o que eu puder ajudar e fazer é de meu grande interesse estar nessa história da Amazônia desde o começo. Meu pai foi uma geração que foi muito importante, e eu vejo o reconhecimento dele, ele derrubou muito, ele ganhou prêmio de derrubada, é uma coisa que você fala hoje, é inacreditável, né, isso há 50 anos, mas foi o necessário para a gente ter essas áreas produtivas e ocupar o território nacional, né, até por medo de sermos ocupados lá atrás, né, e hoje a visão é essa, a visão da minha geração é essa. Eu tenho sobrinhos de 20 e poucos anos que também se envolvem e acho que a gente tem que juntar o atual para ser cada vez mais reconhecido na produção de alimento, porque é inaceitável a gente produzir a coisa mais importante que tem para a nossa sobrevivência, que a pandemia mostrou isso, que você pode ficar sem nada, menos sem comer. A preocupação era se tinha comida no supermercado. E como que as pessoas olham para a gente desse jeito, sabe? Acho que a gente tem que... Eu reverencio muito os produtores. A Antonieta, você produz leite. A Flávia também. A Maria Tereza, 24, todo dia, 365 dias do ano. Não tem um descanso. Então, é muito nobre isso. E daí acho que também a gente tem que ter esse comprometimento de passar essa informação. Eu moro em São Paulo, tenho uma ligação muito forte com a terra, com a fazenda, nasci na fazenda, mas eu sou urbana também. Eu vivo com pessoas
Porque às vezes eu vou almoçar e escuto umas coisas das minhas amigas que eu falo, gente, não é possível. Assim, é muito falta de informação, é muito alienação, é muito necessário a gente ter um caminho sólido e com bons exemplos para mostrar que tem muita coisa boa, né? Então, fica aqui a nossa chamada para você nos apadrinhar, para nos ajudar a conseguir evoluir junto, né? Como um coletivo. Estou à disposição, vai ser um orgulho. A distância da sociedade é tão maluca, né? Do que ela sabe, né? Eu tenho dois exemplos. Umas perguntas dessas que vem para te pegar no começo de uma conversa, né, de entrevista, aí o cara diz assim, ó, a fazenda desmatou mais de 70 mil hectares, né? Você sente que vocês têm uma dívida com a humanidade, uma dívida com a sociedade? Eu falei assim, eu respondi, a dívida é da humanidade, né? Onde você está sentado já foi floresta, né? A gente tem metade ainda com floresta, né? Então, é muito louco como projeta no produtor uma coisa assim que é da humanidade, né? Que cresceu pra caramba. Toda a cidade foi floresta, né? Então, o dentista não tem reserva legal, né? O engenheiro não tem reserva legal, ninguém tem reserva legal, gente. Espera aí. O único lugar que dá para capturar carbono e mexer no clima é através da gente, né? Assim, sem querer ser herói, mas assim, é uma coisa muito de projetar o problema para fora mesmo, né? E não é isso, né? A situação é diferente, né? A gente vai poder atuar de uma forma positiva, né? Não o contrário. E uma coisa que eu acho que é sempre muito importante falar em qualquer ocasião é que cresceu junto com a população, né? Quantos mil habitantes eram há 200 anos, há 300 anos? Então, é gradativo. A população, porque também tem muito isso, né? Eu sinto, às vezes, que as pessoas se preocupam mais com os animais, mais com tudo do que com os próprios seres humanos, né? Você vê a dimensão da fome que ainda existe no mundo. Então, assim, é assunto que dá para desenvolver muito. Mas o ponto é ter uma produção sustentável, ter esse caminho, né, ter essas validações e comunicar o máximo possível, assim, mostrar os bons exemplos com o Instagram, através do governo, enfim, acho que a gente precisa achar esses caminhos para as grandes cidades, principalmente, porque acho que assim como a Europa é um formador de opinião e é muito importante, em São Paulo, Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte também são, e as pessoas são completamente alienadas num nível que eu fico chocada, sabe? Com como eles veem tudo isso. Mas era essa observação. Mas como que funciona a irrigação da lavoura? A gente planta 50 mil hectares de soja lá. Eu falei assim, não tem, né? É a chuva. Cara, mas vocês plantam isso tudo e depende da chuva? Eu digo, como você pensou que era? A pessoa pira, acha que você irriga toda a área, imagina. Isso não é anormal, essa é que é a loucura, assim, o pessoal tá muito distante mesmo, né, do campo, da realidade, né, daquela coisa que é o trabalho do dia a dia, que é cuidar da terra, que é a parte bonita. E isso é triste, porque a gente não está falando só da gente ser mal visto e tudo, é porque eles perdem uma oportunidade de fazer parte desse ciclo, que é demais, que é desde o começo, saber que aquilo ali foi plantado por uma pessoa, que botou a semente no chão e tudo, chegou aqui, essa pessoa é legal, e que está cuidando da natureza, e que o alimento chega para ela, assim, né? De uma forma... eles têm que ter o direito de poder se orgulhar do que os produtores fazem, sabe? Tipo Ayrton Senna, sabe? Uma coisa assim. Pô. Peleco, a gente está... vou só falar rapidinho aqui, mas a gente está fazendo um trabalho aqui em cima dos materiais escolares das crianças, por ter visto exatamente esse ódio, esse peso histórico que eles colocam em cima das crianças, né? Falando muitas inverdades sobre o agro. E chama De Olho no Material Escolar. Depois você pode até entrar no Instagram,
acho que a gente vai conseguir mudar estamos com muita gente apoiando, o negócio ficou grande em um mês, ficou bem, bem grande, já tem conversa semana que vem no Ministério da Educação junto com o MAPA e Ministério... que legal. O negócio transformou, tem muitas mães ajudando, mas para mudar essa visão e trazer para perto todas essas pessoas que estão estudando isso daí, falar, não, olha, vem aqui para vocês verem o tanto que isso aqui é legal, né? Tanto que a gente produz bem, o tanto que a agricultura de verdade é diferente do que vocês estão pregando aí. Então, acho que a visão também errônea vem muito dos materiais que você está estudando. Não só dos professores, mas desses materiais. E achei bom pontuar aí, já que vocês estão conversando disso, acho que vamos ter grandes modificações na educação em relação a isso daí, se Deus quiser. E só para, na parte de protocolo, a gente, depois, claro, a gente vai conversar melhor, a gente está lançando o ano que vem um protocolo nosso da exportadora Guaxupé para os nossos produtores, né, quem trabalha com a gente, quem a gente compra. Então, um meio termo, assim, entre um zero, vamos pensar, de certificação e uma Rainforest Alliance. Então, a gente fez todo um trabalho de estudar o que a gente queria colocar no protocolo, os pontos que são mandatórios, um que vai evoluir a partir dos anos, ano 1, ano 2, ano 3. Então, depois eu posso mandar para vocês, só para a gente ter uma ideia, que isso pode ser um caminho também para a gente fazer vamos pensar um protocolo NFA, ou os temas que a gente tem visto, que a gente juntou de várias certificações, que a gente é bem demandado para fora, como a gente exporta direto. Então, a gente está fazendo estamos agora na parte de tradução, de apresentar para os clientes, para a gente ter um protocolo nosso que eu posso depois mandar para vocês, para a gente adiantar um pouquinho com esse assunto, ver o que vocês acham. Mas, Flávia, excelente. Manda para nós, sim, e a gente vai tratar essa frente, com certeza. Essa questão de certificação, essa questão desse levantamento, ter os números, ter o número da NFA, e como a Maria disse, né, a operação da fazenda, ela nos absorve. Mas a partir do momento que você tem esse compromisso com o seu grupo, que você tem data, tem que fazer, a gente se organiza e faz, né? É uma maneira de fazer. Essa questão da comunicação, só complementando um pouquinho do que foi dito, né, que a gente tem que intensificar, tem que aprender, nós produtores não sabemos, e a gente está aprendendo a se comunicar. Uma forma de comunicação através das nossas associações de classe, que é o caso do NFA. Em grupo, nós temos um microfone muito mais poderoso, né, nós temos uma voz muito mais poderosa. É através dessas associações que a gente consegue levar as nossas reivindicações, consegue buscar alguma mudança, consegue fazer parte da escrita e não depois ser um pouquinho protagonista, né, que eu quero dizer. E um bom exemplo é o trabalho que a Letícia está fazendo, né, que houve essa junção de pais e está um sucesso muito bacana. Eu tenho certeza que os resultados serão extremamente positivos, que é justamente olhar essa questão da educação, onde a gente tem que atuar mais fortemente, né? Porque depois é só ficar temperando, esclarecendo, que é o que nós estamos fazendo hoje. Então, acho que as associações de classe, como a NFA, são fundamentais. Nós temos que estar sempre junto, atuantes, porque é a oportunidade de levar todas as indicações e de conseguir esses frutos, como, por exemplo, que nós vamos trabalhar para obter essa medição, esse levantamento. Já pensou? Vai ser muito legal termos isso do NFA. É importante, acho, vocês, como grupo, entenderem, assim, sabe, ter um Q&A, uma coisa assim, quais são as grandes perguntas, né, assim, da sociedade e tal, no sentido de que, isso que eu estava falando, o glifosato é uma questão, né, o bem-estar animal é uma questão, sabe, identificar mesmo e ter resposta, assim, ter resposta palpável mesmo, assim, sabe, unificar um pouco o discurso, de, assim, poder sentar na mesa, assim, acho que muito da pesquisa de algumas coisas, por exemplo, essa de resíduo, muitas coisas que eu fiz de materializar em apresentação e tudo, foi motivado por isso, sabe? Porque assim, você vê muitas pessoas boas, gente boa, amigos,
e que não tem a menor noção mesmo. E assim, se você não puder sentar e conversar, o cara vem com uma revista gringa falando de um monte de abobrinha sobre o planeta e tal, e assim. Aí a hora que ele acaba de falar, você diz assim, olha, cara, tem uma pesquisa assim, assim, assado, feita desse jeito, desse jeito, desse jeito, e nós, pelo contrário, cara, a gente não está mentindo, a gente fixa carbono no solo. Ah, difícil falar com você. Eu falei, cara, difícil é você ler um negócio e vir aqui cagar regra, desculpa a boca. E assim, aí você começa a ter argumento. E aí, aos poucos, vai mudando. Essas pessoas começam a vir para o teu lado, porque querem saber mais. Aí o cara vem me procurou depois, falou assim, cara, me mostra o que você está falando e tal. E aí essas pessoas são influenciadoras também. Mas se a gente só falar, diz assim, porque assim, no começo, qualquer tipo de posicionamento, nesse sentido de questionamento, deixava com raiva. Ele falou assim, cara, não sabe nem o que está falando, vai para lá, né? Aí eu comecei a perceber que, cara, a gente a gente pode ser melhor, né? A gente pode ir atrás, pegar os dados e mostrar para a pessoa, e a pessoa, você muda a consciência da pessoa, e a pessoa começa a entender melhor do que está falando, e se posiciona, influencia outras que estão em volta. Eu acho que é o único caminho, mas assim, não adianta só ser da boca para fora, a gente precisa ter os dados, sabe? Precisa pegar informação. Preparado, né? Para responder. Acho que esse é um tema para a gente desenvolver o ano que vem, esse levantamento dessas questões e a preparação, o aprofundamento em cada uma das questões. Muito bom, Peleco, excelente ponto. Muito bom mesmo. Gente, mais alguma coisa? Nós também já chegamos aqui no final aqui da nossa hora. Preocupo com o tempo de todas nós, especialmente do Peleco, que se dedicou aí essas 2 horas para nós. Antonieta, eu só queria perguntar uma coisa, só ressaltar uma coisa. O estoque de carbono, eu acho que quem tem mata em pé também tem que ser recompensado. Quer dizer, ele não está retendo carbono, ele tem um estoque, mas ele não está capturando, a captura é mais baixa, né? E essa pessoa tem que ser recompensada para a floresta valer bastante, né? E não só como estoque de carbono, mas também de biodiversidade, né? Era só isso, que eu não sei se esses green bonds, eles fazem isso. Será que fazem, Perlinson? Eu acho que tem a valorização disso, né, como dentro do contexto para esse tipo de financiamento, né, isso entra no contexto como um ponto positivo, mas aí eu acho que tem um outro caminho sendo feito, Silvia, que é um pagamento por serviços ambientais, né, que é um caminho que está sendo caminhado por outras vias aí. Então, tem tanto uma que vai te gerar um crédito, uma coisa assim, pelo excedente de reserva. Então, assim, você podia você precisava de 50 e tem 60, então contabiliza esses 10% como um excedente, porque ainda tem um entendimento maluco, né? Mas a lei é tua obrigação. Pois é, mas a lei só tem no Brasil, né? Todo mundo desmatou tudo, né? Essa foi a conversa. Eu acho que a gente tem que estar preparado, porque quando vem os gringos sentar com a gente, como vieram aqui esse pessoal, se a gente não tiver com tudo na mão, firme, empurrar eles de volta e dizer assim, Irão, se você quiser... Eu tive uma conversa final que eu achei que a gente não ia para frente, que eu falei para eles assim, olha, eu não acho que vocês são... Se vocês quiserem estar com a gente, ótimo. Se vocês não quiserem, nós estamos bem, estamos caminhando, estamos crescendo. Não acho que vocês sejam a última bolacha do pacote, não, meu irmão. Se vocês não quiserem a gente não servir para vocês, vocês não servem para a gente também, sabe? Porque assim, a gente sabe o que está fazendo. Então, assim, não é que a gente é o patinho feio, pelo contrário. Nós estamos caminhando de cara limpa e trabalhando, né? Então, nesse aspecto, Silvia, tem o excedente de reserva, que é um ponto. Deveria ser a reserva inteira, na minha opinião, mas assim, tem o excedente de reserva, considerando que a lei é obrigação. E não existe, a princípio, a floresta
ela é equilibrada, né? Então ela emite o que ela fixa, então é um negócio que na decomposição também tem uma emissão. Mas tem o estoque, né? Que você teria que ter um pagamento por serviços ambientais. Que são coisas... E aí tem o balanço, que vai ter uma fixação anual, e esse balanço pode gerar créditos que vira mais uma fonte de renda, né? Em algum momento eu acho que isso vai ter valor. Obrigada. Nada. Então é isso, gente. Então, Peleco, nossa, mais uma vez, muito, muito obrigada mesmo. Foi excelente, como sempre. E assim, não resta a menor dúvida, né, de que esse caminho integrado com sustentabilidade ambiental é o caminho dos melhores resultados, é o caminho de longo prazo, né, do pensamento mais longo prazo, não imediatista. Muito obrigada mesmo. Tá, muito obrigado a vocês todos, prazer. Obrigado pelo convite. Quero falar assim, a mudança passa pela gente não ter medo de medir, de olhar para os números, para as coisas, porque assim, pode ser que não seja bom, mas a gente sempre tem uma coisa que quando a gente descobre um problema, a gente está melhor do que antes, né? Porque o problema a gente já tinha. Né? Quando a gente toma consciência, pelo menos a gente pode direcionar para resolver, né? Então, quando aparece um pepino, é uma boa notícia, porque ele já existia, mas ele estava escondido. Então, assim, cara, a gente não tem que ter medo de olhar para número, olhar para como a gente está. E nem vergonha, né? Porque vergonha a gente tem que ter de não querer melhorar, mas, assim, olhar para os números, se o número está ruim, a gente tem oportunidade de melhorar, né? E você tem um perfil diferente, pelos dois encontros, né? Tá claro, assim, me senti muito à vontade de falar com vocês. Mas o pecuarista, muito fazendeiro, é aquele negócio para dentro, né? O cara fala que ele produziu 75 sacos de soja e produziu 60, e aí ele não quer mostrar os números. O cara fala que a vaca dá 40 litros e dá 20, né, Maria Infinita? Aí fala que o ganho de peso é um e é outro, e assim, é muito difícil você conseguir botar tudo numa mesa, e às vezes você combina, vamos ver quem é melhor sabe, vocês como grupo, acho que tem oportunidade de fazer uma coisa que a gente tentou algumas vezes e depois não é difícil fazer andar, mas uma vez nós estávamos num grupo, e era do pessoal que faz Ruber Galega, e falei, cara, vamos pegar os indicadores de todo mundo, de inseminação, de ATF, de peso na desmama, de ganho de ar, essa coisa toda, taxa de ocupação e tudo, vamos botar e a gente vê quem for melhor em cada coisa, a gente vai e destrincha para todo mundo poder ficar bom, né? Então, se a gente tem 60% de taxa de prenhez de ATF, pô, tinha gente que tinha, a gente sabe, a média do Brasil era 47, vem para cá para ver como que a gente faz, né? Cara, todos os produtores, todo mundo combinou de mandar, de todos os produtores, só eu mandei. Eu combinei do Cháquer, o Cháquer fez o trabalho de graça e falou assim, não, eu compilo tudo aqui e devolvo para vocês. Ninguém mandou. E era gente boa. Assim, isso precisa ser a primeira coisa que precisa sair do nosso HD, sabe? Cara, número a gente precisa olhar e a gente não olhar, como que a gente vai melhorar, né? O problema, na hora que aparece, é melhor do que quando ele não aparecia, né? Porque ele já estava lá. Obrigado pelo convite, prazer falar com vocês. Se precisar, estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada a todas aí pela participação. Obrigada. Tchau, Peleco. Obrigado. Um beijo para todas. Obrigada. Tchau, gente. Um bom dia para vocês. Pessoal. Bom tchau, dia. tchau.